Olá, hoje a gente vai mergulhar nos fragmentos bem intensos de A Trilogia das Cinzas. É uma fantasia sombria, viu? Temos aqui o prólogo e as partes iniciais do primeiro livro. E olha, o cenário já começa pesado. Heaven uma terra coberta de cinza vulcânica, sabe? Espremida entre dragões e os sacerdotes deles. Exato. É um lugar bem hostil, né? Sem lei, cheio de gente fugitiva, caçadores, até canibais. E bem no meio disso, a gente encontra o Rupert, um jovem que está assim, consumido pela vingança. É, desde criança, né? Ele viu o pai ser morto por um guerreiro num lagarto gigante. Uma imagem que não sai da cabeça dele. E essa busca pessoal dele acaba jogando ele numa jornada ainda mais perigosa. Sim, porque ele é recrutado por uma dupla meio enigmática. Tem o Noruk, um guia experiente, mas que tão um segredo, né? Falta uma mão pra ele. E tem a Skiggle, uma sacerdotisa vermelha, jovem, bem impetuosa. E a missão? Qual é a deles? Eles querem ir para as terras incandescentes de Zenkali, um lugar terrível. O objetivo é recuperar uma arma lendária, a tal ruína de Len, no antigo Templo Vermelho. Peraí, Templo Vermelho. E ainda por cima guardado por um demodragão? Isso mesmo, um demodragão. E para complicar, ainda se junta a eles o Melon, um ladrão habilidoso, mas, assim, de caráter bem duvidoso. Nossa. Então, a gente vai analisar hoje os perigos desse mundo, essas relações complicadas entre eles e os mistérios dessa missão que parece... Suicida, né? Vamos nessa. Vamos. O que chama atenção logo de cara é a hostilidade do mundo mesmo. Ravenever e principalmente Zenkali são descritas de um jeito muito vívido. Muito. Cinza o tempo todo, falta de tudo, planta venenosa. É, a ambientação é quase um personagem por si só. A Cidade das Cinzas, Gorodsérie, é um amontoado de tenda miséria pura. E Zenkali, nossa, ele leva isso muito. Solo escaldante, geyser de água fervendo, chuva de fogo. Criaturas bizarras, tipo serpentes de fogo. E até dragões de verdade, como aqueles Gorshiet. Exato. A sobrevivência ali é uma luta constante, muito brutal. A gente vê isso no ataque dos canibais, né? E na morte daquele cara que perseguiu o Rupert que comeu a planta errada. Um erro e já era. É verdade. E no meio disso tudo tem a jornada do Rupert. O prólogo é muito forte, já estabelece essa sede de vingança dele contra o Cochem e o lagarto Strash. É interessante como essa coisa pessoal dele se mistura com a missão da Skigel e do Noruk. Sim, ele aceita ir, mas em parte é pela promessa de ajuda para encontrar o inimigo dele, né? Uhum. E a dinâmica do grupo? Outro ponto-chave, eu acho. Com certeza. O cinismo do Rupert, quase uma imprudência suicida às vezes. Contraste total com a Skigel, né? Que é ambiciosa, parece ter autoridade, mas às vezes parece frágil também. E o Noruk, sempre pragmático. Apesar da deficiência, ele manja muito de sobrevivência. E o Melon ali, né? Só botando pilha, tentando criar discórdia e ir de olho em qualquer tesouro que apareça. Essa tensão é palpável. A gente viu momentos bem tensos, tipo... Aquele ataque caníbal. Ali o Rupert e o Noruk mostraram do que são capazes, né? Lutaram bem. Sim, e depois a recuperação do ovo da serpente dragão que a Skigel pediu. Pareceu que ali ela e o Rupert se aproximaram um pouco. Mas durou pouco, né? Logo a frieza dela voltou. Pois é. Talvez fosse calculado da parte dela. E o confronto com o dragão Sgorchayet. Ali foi tenso demais. Nossa, ali a arrogância do Rupert quase matou todo mundo. Impressionante. Quase mesmo. Mas ali a Skigel também se revelou bastante, né? Sim, aquele misto de medo, submissão no início, mas depois uma audácia incrível para enfrentar o dragão. Foi ali que ela falou que queria reinar sobre Ravenerve. Exatamente. Ali ficou clara a ambição dela. E a atenção do Noruk tentando proteger ela, e a quase indiferença do Rupert ao perigo. Ele parece focado só na vingança mesmo, né? Meio cego pro resto. Totalmente. Isso faz a gente questionar se essas motivações tão individuais podem funcionar numa missão coletiva tão arriscada. E aí eles finalmente chegam no Templo Vermelho, que aliás nem é vermelho por fora, né? Tá escondido. Camuflado. E a entrada já tem aquela estátua do dragão dourado. Prato cheio pro Menelon, claro. Com certeza. E o interior é descrito de um jeito fascinante, mas ameaçador. Corredores que se iluminam com escrita dracônica antiga. Contando histórias e tal.
E uma biblioteca cheia de coisa alquímica perigosa, armadilha, tipo aquele gás venenoso. É um cenário clássico de masmorra, mas com detalhes bem próprios. E a Esquigal avisando sobre as portas, os guardiões, as maldições. Só aumenta a tensão. E a revelação final? O guardião principal é um demo-dragão, uma criatura humanoide com poder de dragão. E faminto ainda por cima. Isso eleva muito as apostas. Fica a dúvida se o grupo, especialmente o Rupert, tem como lidar com isso. E o que significa a Esquigal ter usado aquele unguento protetor nele? Foi estratégia? Ou um momento de, sei lá, fraqueza? Bom, então a gente explorou um mundo bem implacável, né? Que força escolhas difíceis. Um protagonista movido por vingança, jogado numa missão quase impossível, e essas alianças super tensas, frágeis. Por forças mais sombrias. A vingança do Rupert, a ambição da Esquigal, a cobiça do Menelon. Atravessaram canibais, dragões, armadilhas, agora enfrentam o arcano dentro do templo. E os fragmentos terminam num suspense total, né? Menelon correndo Noruk gritando pelo Rupert. e a Esquigal ali entre o pânico e a determinação. Fica a pergunta no ar. O que aconteceu ali dentro? Que perigo iminente causou essa reação toda? Exato! O que será que espera eles nas profundezas desse templo vermelho? E quem vai sobreviver para contar a história? Fica a reflexão, né? Sobre o preço do poder e da vingança nesse mundo coberto de cinzas.